Boa noite, queridos. Glória a Deus, ao som de Isaías Saad, ousado amor de Deus. Estamos aí retomando a nossa live de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal do Instagram, eu vou encerrar aqui e vou retomar, tá bom? Uma questão aqui. Tudo bom? Todos vocês, a Ana, nossa fiel, um abração, querida, Adriana Macedo, Zé Ricardo, Max, Lara, Júlia, a galera entrando aí para nossa live, muito bom estar aqui de novo. Ana Laura, estou aqui. Muito bom ter você com a gente aqui, tá, Ana? Muita saudade, a gente mata um pouquinho da saudade, né? Espero estar abençoando a sua vida, né? Aí, tão longe, né, da família, tão longe dos amigos, aí na Inglaterra. Qual lugar da Inglaterra? Qual cidade da Inglaterra, Ana, que você tá? Coloca aí pra nós, tá bom? Sueli, Samanta entrando aqui também, Fabinho, muito bom. Pastor Alisson, Deus abençoe, tá bom? Poderosamente sua vida aí. Ana Lúcia, muito bom ter vocês aqui, né, nessa live. A gente quer muito trazer uma palavra para abençoar a sua vida. A gente está aí já 3 domingos, né? O terceiro domingo que a gente está ministrando aí sobre o amor de Deus, né? Numa série de ministrações, você precisa de amor. E aí a gente vem aprendendo, né, através da palavra de Deus, através da Bíblia, o que é amar, né, o que é amar com o amor de Deus, a necessidade de nós deixarmos. Muito bom, né? A Ana está em Londres, ó que chique, hein? Show de bola, Ana Laura, muito bom, né? A palavra do Ministério Ágape chegando a Londres, glória a Deus. Lucilene também, saudades, Edir entrou ali também, muito bom, o pessoal tá entrando, né? E a gente vai continuar, né, dentro daquele pensamento, dentro desse tema do amor, né? Você precisa de amor, mas hoje eu quero compartilhar alguma coisa com você sobre como, né? Como estabelecer essa cultura de amor. Porque a gente sabe que tem que amar, não é? Principalmente aqueles que se declaram cristãos, que declaram que amam a Jesus e que são pessoas que reconhecem o amor de Deus, sabem que precisa amar com o amor de Deus. Mas como que nós vamos estabelecer uma cultura de amor dentro de um ambiente, dentro de uma atmosfera, dentro de um contexto que a cultura que impera é completamente diferente, né? É uma cultura de egoísmo, uma cultura de ganância. Eu quero só para mim, mas eu não me contento em ter só para mim. Eu quero só para mim, mas eu também quero tudo para mim, né? E dentro dessa cultura de egoísmo, essa cultura de ganância que gera outras coisas, geram a corrupção, geram violência, geram necessidades na vida de outros, porque se eu tenho mais do que eu preciso, né? Se eu tenho muito mais do que eu preciso, se eu estou, na verdade, roubando, é diferente de conquistar, tá? Você conquistar pelos seus méritos, seu trabalho, né, mais do que você precisa, e você usa esse mais que você precisa até para ajudar outros,
né, que isso está tudo interligado, né, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, quando ela conquista muito através do trabalho dela, ela também vai ter na vida dela um princípio de ajudar aquele que não tem, né? Agora, o que rouba, e rouba mais do que precisa, né, ele também, o princípio de vida é de não ajudar o outro, é de não beneficiar ninguém, né? Então, diante dessa cultura, o Inácio, nosso mestre de jiu-jitsu, falando com a gente lá do Emirados Árabes, um abração aí, querido. Inácio tem colaborado, nos ajudou aqui, inclusive, a demonstrar amor, né? Enviou uma oferta para nós, para comprarmos cesta básica, para ajudar as famílias que estão precisando aqui, né? Muito obrigado aí, Deus abençoe. Pastor Cláudio, lá de Caranaíba, né? Muito bom. Simone, Pastor Robson, o pessoal vai entrando aí. Pastor Saulinho, Whitson, a Tida, um abraço aí, queridos. Então, enfim, uma vez que a gente então precisa estabelecer essa cultura de amor, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos conseguir implementar numa cultura completamente diferente, completamente contrária à cultura de amor que Jesus viveu, que Jesus nos ensinou, que Jesus nos ordenou também a praticar? Uma das coisas aqui, né, quando eu falo de cultura de amor, na verdade, até essa palavra cultura, ela nem a sociologia, né, os filósofos conseguem assim definir mesmo o que é cultura, né? Então, de uma maneira bem simples para todo mundo entender, cultura aqui seria a gente colocar, né, nos nossos hábitos, né, na nossa vida, em tudo que fazemos, em tudo que somos, tudo que pensamos, nós introduzimos nessa vida, nesses conceitos de vida, o amor ágape, o amor incondicional, o amor de Deus, o amor que não busca interesse, que não maltrata, que não é ganancioso. Esse amor, a gente tem que introduzir esse amor, né, nessa vida que nós temos. Nós estamos chamando aqui de estabelecer uma cultura de amor. Mas uma coisa assim muito, muito interessante que a gente precisa entender, que eu não só preciso fazer, isso é muito importante, tá? Muito importante. Eu não só preciso fazer as coisas que Deus manda, me orienta, me ensina a fazer. Eu não só tenho que fazer o que Deus manda fazer, mas eu também tenho que fazer do jeito que Ele manda fazer. Porque às vezes a gente entende que tem que amar, mas aí a gente quer fazer isso do nosso jeito. As igrejas entendem que elas precisam cultivar o amor, ensinar o amor e praticar o amor, mas muitas vezes ela faz isso do jeito dela e não do jeito que Deus quer que a gente faça. Né? João Paulo Francisquini aí entrando, um abraço, querido. Pastor Felipe, nosso filhão, muito bom ter você aqui na nossa live. Ó, parabéns pela live de ontem, hein? Ficou poderosa demais. Eu até quero aqui indicar todo mundo para entrar lá no perfil da Igreja Manancial, Evangelho Manancial de Juiz de Fora, e assistir a live que eles fizeram ontem, poderosíssima, muito, que me inspirou muito nessa palavra de hoje, tá bom? Entra lá, pessoal, e curte lá e assiste, tá bom? Então, a gente precisa, assim, Renan, abração, Renan, a gente precisa, então, fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. E para a gente fazer as coisas de Deus, a razão que essa leitura que eu faço de que um dos fracassos, ou melhor, o maior fracasso da igreja hoje, por que é fracasso? A igreja não consegue alcançar os resultados que Jesus disse que ela teria
se ela praticasse o amor, se ela ensinasse o amor, se ela pregasse o amor, se ela vivesse o amor. Então, a igreja, por conta disso, às vezes nós não alcançamos as pessoas, não conseguimos convencer as pessoas, não conseguimos atrair as pessoas. Aí, não que eu seja contra, mas aí a gente começa... aliás, eu sou até a favor, né? Eu gosto dessas coisas, por exemplo, um culto onde a liturgia é moderna, né? Canções atuais, né? Que falam do nosso tempo, do que estamos vivendo hoje, né? Das experiências atuais, com luz, câmera, ação. Eu gosto dessas coisas, mas aí às vezes a igreja ela peca quando ela acha que ela vai manter as pessoas ali por causa de um culto bonito, com canções bonitas, com palavras tocantes, que isso é o suficiente, e não é. Não é, porque Jesus não usou essas coisas, ele não precisou, não que ele não era o tempo disso, então Jesus não precisou usar desses artifícios que a gente tem hoje para atrair as pessoas, né? Ou fazer aquele ambiente, ou aquela reunião ficar gostosa, agradável, para alguns e outros não. Então por isso a gente tem igreja de tudo quanto é pessoas. Mas o que a gente precisa entender que nós precisamos praticar, né, essa cultura, estabelecer essa cultura de amor, porque é a cultura de amor que vai transformar realmente o coração das pessoas. Que eu disse numa live atrás, às vezes as pessoas tomam decisão de seguir a Cristo, seja na igreja católica, na igreja batista, assembleia, igreja que for, ela toma a decisão de seguir a Cristo, de fazer as coisas do jeito para agradar a Deus e tal, mas ela não consegue permanecer nisso muito tempo, porque é mais do que comprovado, não é? Pela experiência e pela própria palavra, que a religião ela é ineficiente, ela é incapaz, ela é impotente. Tanto é que Jesus veio e inventou uma outra forma, não é? E colocar as pessoas num relacionamento com Deus. Então, a gente percebe, a gente sabe disso, que as pessoas às vezes elas se empolgam com alguma igreja, alguma religião por um tempo, mas depois ela sai fora. Por que isso? Porque aquela pessoa ela foi às vezes inserida num ambiente religioso, mas ela não foi inserida numa cultura de amor. Ela não foi inserida na cultura de amor. Ela não compreende o amor de Deus por ela, e ela não compreende o amor das pessoas por ela, e muito menos ela vai oferecer esse amor para Deus ou para os outros. Então, quando nós entendemos que precisamos realmente estabelecer uma cultura de amor, então aí tudo começa a mudar. O pastor Felipe, ontem eles fizeram uma live sobre a visão MDA, que é uma visão que ajuda muito, muito, uma visão poderosa para nos praticar o amor, né? Colocando, por exemplo, que evangelismo tem que ser através de relacionamento, tem que ser, né? Que o discipulado tem que ser através de relacionamento. Se não tiver relacionamento, se tudo se resumir num livrinho, se tudo se resumir em um encontro semanal para ouvir um professor ensinando sobre a Bíblia, se o discipulado e o evangelismo se resume nisso, isso não é o evangelismo bíblico. Porque o evangelismo bíblico, o discipulado bíblico é relacionamento. Por isso que não tem como, né, você praticar a cultura de amor se você não se relaciona. Então, a gente precisa, como igreja do Senhor Jesus, fazer as coisas do jeito que Jesus fez. Falar as coisas que ele falou, amar e estabelecer essa cultura de amor da maneira que Jesus trabalhou para estabelecê-la. E para a gente fazer isso, né, o id de Jesus ele não é só uma ordem. O id de Jesus é uma ordem, mas o id de Jesus, id, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado, né? Esse id de Jesus não é só uma ordem. É uma ordem, mas também é um alvo. Ele estabelece um alvo.
é para alcançar multidões, é para alcançar a cidade, é alcançar o estado, o país, é alcançar nações. E às vezes a gente não está conseguindo nem alcançar os nossos vizinhos. Às vezes a igreja não consegue alcançar o seu vizinho da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem de trás. Se a gente não está conseguindo alcançar os que estão perto, porque nos falta a cultura do amor. Nos falta implementar na vida das pessoas, na vida da igreja, a cultura de amor, né? E então como que nós vamos conseguir implementar essa cultura de amor? Como que isso vai acontecer? Primeira coisa, nós precisamos como igreja voltar aos conceitos iniciais. Nós precisamos como seguidor, e quando eu falo igreja, querido, eu sou pastor evangélico, né? Mas quando eu falo de igreja aqui, eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja católica levanta a bandeira de Cristo. Existem muitas outras denominações e religiões que levantam a bandeira de Cristo. Eu estou me referindo a todas elas. Todas elas. Toda a igreja pode viver essa cultura do amor. Mas para eu viver essa cultura do amor, para eu implementar, eu preciso voltar a alguns conceitos iniciais. Quando eu digo a conceito inicial, eu não me refiro a conceito de 100 anos atrás. Como muitos hoje batem no pé, né? Querem uma liturgia de 100 anos atrás, querem uma maneira de pregar, de ensinar de 100 anos atrás, querem a teologia de 100 anos atrás. Quando a gente fala de conceito inicial, a gente está falando de Jesus. A gente está falando da maneira que Ele, quando Jesus falou a palavra igreja pela primeira vez, o que Jesus estava pensando? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque é lógico que quando ele se refere à palavra igreja, a primeira vez, né, ali em Cesareia de Filipe, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando Jesus ele usa esse termo igreja pela primeira vez, nunca foi com o conceito que nós temos de igreja hoje. Nunca foi com esse conceito. Né? Esse conceito foi adulterado, podemos dizer que esse conceito foi até deturpado, esse conceito foi mudado ao longo dos anos, né? Pela religião. A religião mudou o conceito de igreja. Havia religião quando Jesus veio aqui, já existiam várias religiões, inclusive a religião judaica era muito forte, vários segmentos, os fariseus, os saduceus e outros, né? Mas Jesus, interessante que ele não vem mudar esse povo. Ele não tentou fazer como Lutero, né? Lutero tentou fazer uma mudança dentro. Jesus não fez isso. Jesus não tentou reformar a religião judaica. Ele simplesmente olhou para a religiosidade, para a religião, e Jesus, na postura dele, na prática dele, nos ensinamentos dele, está dizendo, olha, isso aqui não adianta nem mexer para mudar, que isso aqui é imudável. Não dá para mexer nisso. Então o que ele fez? Ele começou algo diferente. Ele começou algo novo. Algo novo que ele deu o nome de igreja. Olha que interessante. Ninguém chamava templo de igreja. Os judeus nunca chamaram templo de igreja. Os fariseus nunca se referiam ao templo como igreja, porque a palavra igreja, até aquele momento, não tinha ligação nenhuma com nada religioso ou espiritual. Nada religioso ou espiritual. A palavra igreja, quando era um termo militar. Era um termo militar. Para você entender, né, melhor sobre isso, era como se o imperador romano, por exemplo, que era o reino que estava dominando naquele tempo, né, é como se o imperador romano decidisse um dia reunir todo o exército e as pessoas, né, relacionadas ao exército, a conquistar outros reinos. E aí ele amanhecia e ele convocava essa reunião.
Ali ele estabelecia os planos dele, a direção dele, qual lugar que ele queria que fosse dominado, que fosse tomado, né? Qual povo que Roma iria conquistar agora, qual país, qual nação que Roma iria conquistar agora. E aí ele convocava aquela reunião, e essa reunião que ele convocava, dava-se o nome de eclesia, que é chamados para fora. Mas olha, não é chamados para fora, somos chamados para fora do mundo. Não, nunca foi. É para ser chamado para fora do nosso reino, para entrar num outro reino, para conquistar outro reino. Isso fica muito claro em Mateus 16, né, lá no versículo 13. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, olha poderoso isso aqui. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que naquele momento ali, só estavam ali com ele os 12 apóstolos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e ou vocês. Ele responde assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? O Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa foi a resposta que Pedro deu. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro fez uma revelação poderosa ali. Que aí Jesus responde para Pedro assim: feliz é você, Pedro. Feliz é você. Porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo: Pedro, você não está dando conceito humano, você não está falando de algo que você acha. O problema é que a igreja hoje está cheia de achismo, as mensagens estão cheias de achismo, os ensinos estão cheios de achismo. Não tem base bíblica, não tem. Eu escutei uma coisa a vida inteira e eu ensino aquela coisa como se fosse verdade, mas eu não apurei, eu não fui lá olhar para ver se é aquilo. Mesmo que eu tenha aprendido com pessoas que foram capacitadas e treinadas para aquilo. Mas eu preciso buscar a razão daquilo que eu creio. E Pedro, ele faz uma revelação que Deus deu a ele. Ele não foi levado pelo que a maioria estava dizendo. Ele entende o conceito. Ele entende o conceito. E ele fala sobre esse conceito. Então, do que Deus falou para ele, Deus revelou a ele, de tudo aquilo que Jesus tinha falado já, Pedro deduziu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus dá essa resposta para ele: você é muito feliz por isso. E aí versículo 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Presta atenção aqui, querido. Presta atenção aqui. Nessa palavra, é a primeira vez que Jesus, nesse trecho, nesse texto, nessa narração aqui, que ele usa a palavra igreja pela primeira vez. E quando ele fala que aqueles apóstolos seriam a igreja, não é Pedro a igreja, porque igreja tem a ver com ajuntamento. Igreja não é uma pessoa. Às vezes a gente comete erro de conceito. Eu sou a igreja, eu não sou a igreja. Eu sou membro, eu sou parte dela. Eu não sou a igreja. A igreja tem que ter mais. Tem que ter 2, 3. Reunião. Com um ajuntamento. Ninguém é igreja em casa sozinho. Tá entendendo? Então, nós precisamos nos reunir como igreja? Precisamos. Precisamos nos reunir como igreja. Mas com um conceito certo. Porque se eu tenho o conceito errado, a minha prática vai ser errada. E muitas vezes nós até falamos isso: nós somos igreja, nós somos igreja, nós somos igreja. Mas eu só me considero que eu estou na igreja quando eu estou lá no domingo. Num prédio. Num prédio. Que a gente insiste em chamar de templo.
que o templo foi destruído. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo e não foi construído mais. E olha que interessante, 190 anos depois, estamos com um problema aqui de conexão no Instagram. Vou sair e vou entrar de novo. Espera aí, queridos. Entrando aqui de novo no Instagram. Sim, pastor Felipe. A essência da igreja começa quando o Império Romano, com Constantino, abraça o cristianismo como religião oficial de Roma. E isso é a grande verdade. E por causa de Constantino, novos conceitos foram dados àquilo que Jesus já tinha estabelecido, aquilo que a igreja tinha estabelecido. Né? Como, por exemplo, o uso de templo, de novo, de construir templo, usar templos cristãos, só aconteceu 400 anos, ou seja, 4 séculos depois de Cristo. Né? Ou seja, durante 400 anos, a igreja ela viveu sem se reunir em templo. Presta atenção. Ela se reunia. Ela se reunia. A igreja sempre se reuniu. Ela sempre, mesmo... Aliás, os seguidores de Jesus, muito antes do templo em Jerusalém ser destruído, eles já não podiam mais reunir nos templos, nas sinagogas, porque a perseguição sobre eles era muito grande. Então eles sempre se reuniram, sempre. A reunião da igreja é essencial. Essa história de que eu vou ser crente sozinho na minha casa, que eu vou seguir Jesus sozinho da minha casa, querido, isso não existe. Você pode, presta atenção, ter a fé em Cristo Jesus sozinho na sua casa, mas você não tem como praticar a sua fé em Jesus sozinho. Está decepcionado com a igreja? Sabe por que você está decepcionado com a igreja? Porque você não tem a cultura do amor. Porque você não aprendeu a viver o amor. Por isso você está decepcionado. Porque quando eu tenho a cultura do amor muito forte em mim, eu vou pedir perdão, e quando alguém erra comigo, eu vou perdoar. Aí as pessoas, elas vão para dentro de suas casas dizendo que está decepcionada com o pastor, decepcionada com o irmão, decepcionada, né? E assim, de uma maneira bem simplória, mas é interessante porque essa pessoa, ela é decepcionada com o colega de trabalho, mas ela não sai do serviço dela. Ela é decepcionada com o patrão, mas não sai do serviço dela. Ela é decepcionada com o professor da faculdade, com os colegas de faculdade, mas ela não sai da faculdade. Né? Ela é decepcionada com a família dela, mas ela não foge de casa. Né? E quando se decebe, porque é o conceito errado. Igreja não é céu. No céu haverá perfeição. No céu ninguém vai magoar ninguém. É interessante porque Jesus nunca nos deu essa ordem. Meus filhos, nunca magoem o seu irmão. Ele nunca deu essa ordem. Nunca deu essa ordem. Deus nunca... Você é proibido de decepcionar alguém, de frustrar alguém, de errar com alguém. Ele nunca deu essa ordem. Porque Deus, ele estabeleceu dessa forma. Agora, uma coisa ele ordenou, que eu tinha que amar, inclusive meus inimigos. Uma ordem ele me deu, que eu tinha que perdoar todo mundo, qualquer situação. Ele manda eu amar, ele manda eu perdoar e pedir perdão. Mas ele não me manda não decepcionar, porque isso faz parte do processo para eu praticar o amor. Vocês estão compreendendo? Então nós precisamos sim nos reunir como igreja. Mas o conceito de templo não existe mais. Não existe.
Paulo vai dizer isso rasgado, ele vai dizer, nós somos o santuário do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, mas presta atenção, o templo do Espírito, o mesmo Paulo que diz que nós somos santuário do Espírito, é o Paulo que pregava nas reuniões. Vocês estão compreendendo? O negócio não é não reunir. O negócio é usar conceitos que a Bíblia já... É o que o pastor Felipe disse aí, Constantino. Alguém disse que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Agora nós temos acesso livre a Deus, acesso ao Santo dos Santos. Né? Agora a gente não precisa de nada de ninguém para se aproximar de Deus, a não ser a nossa própria fé. Mas aí Constantino vem e costura o véu de novo e traz conceitos que eram conceitos da religião judaica. E não eram conceitos que Jesus ensinou. Então nós precisamos resgatar esses conceitos. Resgatar o conceito da igreja. A igreja tem em prol de um reino, que é o reino de Deus. Nós vamos falar sobre reino na outra live. Mas tem mais a ver com o reino de Deus. Você está entendendo? Do que com guerra, com exército, do que com gente sentada, cantando, chorando. Sim, se eu estou cantando, se eu estou chorando, se eu estou orando, se eu estou recebendo uma palavra que está gerando em mim esse sentimento, esse conceito de ser de exército, e vou comentar sobre o pastor Felipe de novo. É muito interessante o povo da IEM, porque você traz o povo da IEM e você fala assim, você vai falar sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o Espírito Santo, mas fala sobre missões também. Fala sobre pregar o evangelho. Aí você chama outro povo da IEM, fala assim, você vai falar sobre santidade. Ele vem falar sobre santidade, só que ele falando de santidade, ele fala sobre pregar e falar do amor de Jesus para as pessoas. Por quê? Por causa desse tem que a igreja é um exército, a igreja não é um lugar de gente sentada. Tô louco para nossa reunião voltar. Nossa, eu tô ansioso demais. Os dias vão passando, a gente fica mais triste, mais ansioso. A gente quer reunir, a gente quer orar, a gente quer chorar junto, a gente quer clamar pelo amor de Deus junto, sabe? As pessoas que falam que creem, esses crentes querendo reunir, ora em casa. Você não entende. Você não pode falar de algo que você não entende. Nós temos necessidade. Existe um propósito muito poderoso na reunião. Lógico, enquanto não podemos reunir, vamos praticar o outro propósito que Jesus falou. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, junta com 2, 3, ali estarei eu no meio dele. Sim, mas existe um propósito da reunião e nós estamos loucos para chegar esse dia. Mas nós precisamos ter o conceito certo. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque nós não vamos estabelecer uma cultura de amor. Não vamos. Conceitos iniciais, aos conceitos de igreja. O que é a igreja? A igreja tinha um papel, era todo mundo. A igreja não era um lugar para sentar, ouvir, cantar, sabe? Isso faz parte da nossa reunião, do nosso louvor a Deus, e a igreja se reúne para louvar, uma das funções da igreja, né? Das finalidades da igreja. Mas para atingir uma finalidade maior, que é o quê? Estabelecer a cultura de amor na terra, sabe? Estabelecer a cultura de amor na nossa cidade, estabelecer a cultura de amor no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, estabelecer a cultura de amor na rua, onde você estiver, dentro da sua casa, sua família. Estabelecer a cultura do amor. Essa é a finalidade, essa é a missão da igreja. O que é ser igreja, então? Igreja é eu fazer parte de um grupo que vai aprender as palavras do rei, que vão ouvir as palavras do rei, para a gente então estabelecer essa cultura de amor, para cumprir a nossa missão. A nossa missão não é fazer convertido. A nossa missão não é encher os espaços nossos de reunião. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é estabelecer a cultura de amor no mundo. No mundo. E isso é tão interessante, porque quando a gente fala de cultura, vou voltar um pouquinho aqui, quando o rei, o imperador, ele enviava, olha que interessante isso, ele enviava as pessoas
né, enviava um grupo ali do exército para um outro lugar, para um outro país, para outra nação. Eles iam de navio, né? Os navios para atravessar lá os mares, os oceanos, eles iam de navio. E olha que interessante. A pessoa responsável, o comandante do navio, sabe como é que ele era chamado? Ele era chamado de apóstolo. De apóstolo. E isso, naquela cultura, todo mundo sabia. Quando Jesus chama dos vários discípulos que ele tinha, ele escolhe 12 e fala com eles: a partir de hoje vocês vão ser meus apóstolos. Eles imaginaram na hora e falaram: será que então agora nós vamos ter que navegar? Nós vamos ter que entrar num navio para poder ir para outro continente? Foi isso que eles pensaram. Por que Paulo se denominou apóstolo e Paulo não estava naquele grupo que Jesus instituiu o apóstolo? Por que Barnabé se denominou apóstolo nos barcos, nos navios, para ir em outras nações, para estabelecer a cultura do amor de Deus, a cultura do céu em outro lugar? Aí Paulo: não, se eu estou fazendo isso, eu sou o quê? Eu sou apóstolo. Ninguém colocou a mão na cabeça de Paulo. Ninguém estava falando: Paulo, a partir de hoje você recebe a unção de apóstolo. Ninguém fez isso. Tanto é que ele teve que lutar lá na carta dele, 1 Coríntios, no capítulo 9, ele fica defendendo o apostolado dele. Ele falou: gente, se eu entro num navio, vou para outro lugar, vou para outra cidade, estabelecer a cultura do reino lá, a cultura de amor lá, eu sou o quê? Eu sou um apóstolo. E aí muda o conceito. Hoje apóstolo é um título hierárquico. É alguém que se diz melhor do que outros. Não, apóstolo é aquele que vai. E vai e envia. Porque ele vai e envia. O apóstolo ele não ia. E chegava lá, estabelecia o reino de Deus lá, a igreja de Jesus lá, deixava alguém lá e ia para outro lugar. Hoje, eu reconheço alguns apóstolos que nós temos hoje. Né? Apóstolos mesmo. Lá na palavra mesmo. Para mim, pastor Uber é o apóstolo desse tempo. Tem um outro apóstolo aí que eu não vou falar o nome dele não, porque se bem que diante dessa palavra eu acho que ele vai me entender. Pastor Felipe da IEM de Juiz de Fora é um apóstolo. É um apóstolo, um cara decidido a enviar. Porque o apóstolo não só ia, ele ia, mas ele enviava. Então, presta atenção, querido, nisso. Nós temos que voltar a esses conceitos. Nós precisamos voltar ao que é ser apóstolo. Evangelista, gente. Sabe o que era o evangelista? O evangelista, né? No nosso caso, as boas novas do reino dos céus. Mas o imperador romano colocava naquele barco os evangelistas para evangelizar as outras nações. Com as boas novas, ou seja, com as notícias novas, com os conceitos novos agora com o conceito romano. A ideia era, colonizar, chegar lá, fazer o judeu viver a cultura romana. Ensinar sobre os deuses romanos, religião romana, política romana, finança romana, tudo sobre o Império Romano. Eles começaram, o evangelista tinha essa função, ensinar a cultura romana para os judeus, no caso aqui, que estava sendo conquistado por eles. Por que isso? Aí o negócio aqui é, meu Deus, por quê? Porque um dia o rei, o imperador, iria, ele chegasse em Jerusalém, ele ia se sentir em casa. Meu Deus, isso é muito forte. Ele ia se sentir, ou seja, o evangelista ia antes ensinando a cultura, não é? Aí muitas vezes por força, por violência, por isso que aí Paulo vai dizer: não é por força. A nossa cultura, a cultura do amor, não é estabelecida por força, não é estabelecida por violência, mas pelo Espírito Santo na nossa vida. Mas lá não, lá era por força, por violência. Para quê? Para que quando o rei chegasse lá, o rei romano chegasse no reino de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, num outro país, ele se sentisse em casa. Foi isso que Jesus falou. Gente, eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando eu voltar,
Eu quero que a minha cultura do reino, do céu de amor, seja estabelecida. Seja estabelecida. Olha que coisa poderosa. E aí a gente pega esses conceitos, sabe? A gente pegou essa redefinição de igreja, redefinição de apóstolo, de evangelho, porque o evangelho não é um ensino, não é uma teologia, não é uma doutrina só. O evangelho é uma cultura. Como que nós ensinamos cultura? Como se estabelece cultura? Se estabelece cultura com prática, não é com ensino. Eu citei aqui a Ana Laura, né, que está lá na Inglaterra, em Londres, o Inácio, né, grande mestre de jiu-jitsu, que está lá nos Emirados Árabes. Já há algum tempo que eles estão lá, com certeza, eles já adaptaram a muitas culturas. E isso eu não faço, que hoje eles estão fazendo. Por quê? Porque eles estão inseridos na cultura. Ninguém fica ensinando para eles que eles têm que fazer, não, mas eles estão inseridos na cultura. Né? Que foi a grande dificuldade do povo de Israel quando saiu do Egito. Né? Depois de mais de 400 anos inseridos numa cultura completamente diferente, né, da cultura que Deus estabeleceu para eles, eles tiveram muita dificuldade de voltar para a cultura deles. Por quê? Porque não que eles ficavam sentados ali ouvindo gente ensinar sobre cultura. Não. Mas eles ficavam vivenciando aquilo tanto, né? Vendo as pessoas fazerem, vendo as pessoas se comportarem, vendo as pessoas adorarem os seus deuses, vendo que aquela cultura começou a mudar a forma deles também de fazer. Então por isso que o evangelho, ele precisa. Não adianta eu falar e fazer diferente. Não adianta eu pregar sobre perdão e fazer diferente. Não adianta eu falar tanto de amor e fazer diferente. Não adianta. Porque eu posso até ensinar, mas eu não consigo estabelecer a cultura dessa forma. Hoje a gente, né, é uma luta. E olha que coisa. A gente, nós vivemos hoje num mundo assim, né, vou falar do Brasil, por exemplo, onde o termo evangélico, né, o povo evangélico, né, cresceu e tem crescido. As igrejas, cada dia abre igreja e vai crescendo, e outras vão crescendo, e a igreja está crescendo e mais gente se tornando evangélico. Né? Há uma cultura, se criou uma cultura evangélica, né? Só que a cultura evangélica que se criou, eu digo com toda certeza, sem medo de errar, a cultura evangélica que nós temos na nossa nação hoje, no nosso Brasil, não é a cultura de amor que Jesus estabeleceu. Vou provar. Cresce muito o número de evangélicos, mas cresce também o número de divórcio, o número de viciados, criminalidade, violência, corrupção. Nós nunca tivemos tanto evangélico, tanto cristão na política como temos nesse tempo. Também nunca tivemos tanta corrupção. Paulo diz que onde abunda o pecado, ou seja, onde tem muito pecado, tem que superabundar a graça. Ou seja, onde tem muito pecado, tem que ter muito mais graça. Muito mais gente se entregando a Deus, menos corrupção, menos violência, menos tudo. A gente vê o contrário. Onde está abundando o evangélico, a cultura evangélica, está superabundando a corrupção, superabundando o pecado, superabundando tanta coisa ruim. Falta de amor. Vocês estão compreendendo? Então, nós precisamos, sim, como igreja, nós precisamos voltar aos conceitos iniciais, conceito que Jesus estabeleceu, que Jesus disse como deveria ser, para a gente então conseguir estabelecer essa cultura de amor. Onde a gente sim vai ver as pessoas sendo transformadas de verdade. De verdade.
Né? A gente fica tão a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, né? São atitudes, são posicionamentos, sabe? São conceitos completamente contrários. E às vezes tem conceito certo, mas tem a prática contrária. Não estou dizendo que eu sou bonzão, não. Não, eu estou dizendo que a gente tem que lutar, todo mundo. A gente só não pode se esconder atrás de uma religião hipócrita, de uma religiosidade e de uma religião hipócrita. Porque não tem esse negócio, ruim é religiosidade, não religião. A religiosidade saiu da religião, meu filho. Então nós temos que sair da religião. A religião foi algo que o homem inventou para chegar até Deus. E o caminho que Deus inventou para chegar até o homem chama Jesus. É Jesus. Então, eu preciso voltar. A gente vê muita igreja hoje, não é, estabelecendo suas próprias regras, suas próprias condutas, estabelecendo regras que Jesus quebrou, estabelecendo regras que Jesus nunca citou nenhuma delas, nunca falou que era daquele jeito. Nunca. Lógico, a gente tem que adaptar algumas coisas para os nossos dias, é verdade, mas tem que tomar cuidado. Porque nessa aí a gente comete outro erro, que é o de fazer como o povo lá de Gálatas estava fazendo. Por isso Paulo escreve aquela carta de Gálatas. Vai ler lá para você ver. Que Paulo vai atacar muito essa questão de colocar lei, regras sobre a vida das pessoas, regras que as pessoas nunca vão conseguir cumprir. E isso traz frustração para elas. Isso traz desânimo. A pessoa, não, eu não consigo viver isso. Então, nós precisamos voltar aos conceitos iniciais de Cristo. Vou repetir sobre igreja, sobre o que é evangelho, o que é ser um evangelista, o que é ser um pastor, o que é ser um apóstolo, o que é reino de Deus, o que é fazer parte do reino, o que é viver nesse reino, o que é ser discípulo, o que é ser discípulo, o que é ser filho de Deus. A gente tem que voltar aos conceitos iniciais. Estudar, ir lá para a palavra, para nós conseguirmos realizar e cumprir com êxito a nossa missão nessa terra, que é estabelecer a cultura do amor. A cultura do amor. Toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus está baseado no amor. No amor. Sobre ressurreição, que Jesus fala sobre questões assim, sobre a volta dele, né, escatologia. Toda vez que Jesus fala sobre essas coisas, é porque Jesus foi perguntado. Foi perguntado, porque Jesus, ele quer, na verdade, que a gente esteja preparado para receber o rei. E aí ele sabe que a única forma de nos preparar para receber o rei é praticarmos o amor, é desenvolvermos a cultura do amor ágape, do amor de Deus sobre nós, sobre as outras pessoas, sobre nós em relação a Deus. Amém? Eu sei que talvez essa live, não sei como que você recebeu ou vai receber ela aí, tá? Mas eu queria muito, é meu sonho, inclusive se você puder, né, vamos colocar, porque a gente cortou uma parte dela aí no Instagram, a gente vai colocar o endereço dela aí do YouTube, né, no nosso canal lá do YouTube. Se você puder depois compartilhar essa live, para que essa palavra chegue até as pessoas, chegue a pastores, chegue a líderes. Não sou contra as denominações, eu não sou contra a igreja, eu sou a favor da igreja. Por isso que eu tenho essa missão no meu coração de fazer a igreja entender o que realmente significa os conceitos que nós lemos na Bíblia, mas que são completamente diferentes do que nós vivenciamos, do que a maioria vivencia hoje, do que eu
Então, nós precisamos, como igreja, nós precisamos ajudar a espalhar essa palavra. As pessoas precisam entender que nós precisamos estabelecer uma cultura de amor. Uma cultura de amor. Nesse reino, para que o reino de Jesus, que está dominando, precisa dominar e controlar esse reino das trevas, esse reino do mal. Né? Quando Jesus mostra para os apóstolos lá a boca do inferno, né? Que era um lugar de adoração, de dar sacrifício ao Deus Pan. E ali Jesus usa a palavra igreja, fala, olha, vocês serão enviados para derrubar as portas desse reino. Vocês serão enviados para derrubar a porta desse reino. Contra a igreja, né? Contra vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eu quero orar aqui com você. Eu quero orar aqui pela sua vida, tá? E que você tenha uma semana assim para você desenvolver, praticar, exercer mesmo e estabelecer a cultura do amor. Começa na sua casa. Jesus falou que isso tem que ser gradual. Começa em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins. Para a gente chegar aos confins da terra, a gente tem que começar a estabelecer a cultura de amor dentro da nossa casa, estabelecer a cultura de amor com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão próximas de nós. Nós temos que começar a estabelecer essa cultura. Ela é gradual, né? Se você executar bem essa missão aqui, se prepare, tira seu passaporte. Estou falando sério. Faça seu passaporte, né? Começa a se planejar, estabelecer a cultura de amor em outros lugares, a cultura do reino. Amém? Pai, em nome do Senhor, eu coloco a vida de cada pessoa que esteve com a gente nessa live, aqueles que entraram e não puderam ficar até o final, aqueles que vão ouvi-la depois. Pai, que o seu amor esteja sobre elas. Pai, que o Senhor traga através do teu Espírito Santo a revelação do Senhor dessa palavra, a revelação que venha do céu sobre essas pessoas. Pai, às vezes é difícil nós irmos contra conceitos que foram ensinados há centenas de anos, mas nós sabemos, Deus, que nós precisamos voltar a conceitos iniciais, precisamos voltar à prática da igreja primitiva, à prática que o Senhor nos ensinou para nós realizarmos com eficácia, eficiência e ter os resultados que o Senhor disse que nós teríamos. De Jesus, que a paz do Senhor esteja com você, que a cura do Senhor, a libertação, a misericórdia, a providência nesse tempo de escassez e de crise, que a providência do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, querido. Que Deus abençoe. Um abraço para todos aí, né? Despedindo aqui do pessoal, a Thaís está ali, Thaís Alex, João Vitor, um abraço, querido, João Paulo Pereira, Renan, Amanda, um abraço, queridos. Tenham todos uma semana abençoada aí, né? E divulguem essa live aí, tá? A gente vai postar aí o endereço dela o link dela do YouTube, e você divulga aí, tá bom? Um abraço, fica na paz, Deus abençoe.